Vamos mudar de assunto agora, trazer uma imagem de hoje aqui em São Paulo. Uma farmácia no centro de São Paulo foi invadida e saqueada por usuários de drogas da Cracolândia na manhã de hoje, após uma ação conjunta da Prefeitura e das polícias militar e civil na região. Imagens de câmera de segurança e vídeos feitos por testemunha mostram um momento em que os usuários invadem o estabelecimento, que fica na Avenida São João. Os registros também mostram o cenário de destruição no local após a invasão. Enquanto a gente acompanha aí as imagens absurdas, né, desse ataque à farmácia aqui no centro de São Paulo, na região da Cracolândia. Roberto Mota, nosso especialista em segurança pública aqui na bancada. Que dizer, Mota? Olha, um ministro do governo defendeu há poucos dias a liberação das drogas. A Cracolândia é uma experiência de liberação das drogas. Se alguém tem dúvida do que aconteceria se as drogas fossem liberadas, basta olhar para a Cracolândia. Se você mora em uma grande cidade brasileira, provavelmente existe uma Cracolândia não muito longe de você. A realidade é que a dependência química é uma das piores formas de servidão humana. Previsivelmente, ela é explorada por ideólogos e demagogos populistas que, do alto da sua ingenuidade, do seu despreparo ou até de interesses inconfessáveis, continuam pregando a liberação das drogas. É a velha política do pão e circo, aquela que existe desde a época da Roma antiga, só que agora ela foi atualizada para pão e crack. O mercado atacado também, né? Essa já é a imagem do mercado, além da farmácia, o mercado também foi atacado da mesma forma, com saques, vandalismo, do jeito que a gente está vendo aí nas imagens. Que dizer, Alan? É lamentável, né? Toda essa narrativa em relação à legalização das drogas, e passaram aqui, né? Passou pela Prefeitura de São Paulo, por exemplo, o Fernando Haddad, e a situação do crack se alastrou bastante na cidade, né? E nada foi feito. Isso é uma amostra grátis, como o Mota bem colocou, do que seria a legalização das drogas. Essas pessoas, elas não têm condições de responderem por elas. Não adianta a esquerda... aliás, é curioso esse duplo padrão da esquerda, que aí fala, não, mas aí são os direitos naturais da pessoa, a gente não pode mexer. Só vale nesse tipo de caso, né? A preservação dos direitos fundamentais, do direito natural, da liberdade da pessoa, só vale quando ela já não tem mais liberdade, porque ela se tornou uma escrava da droga. Em todos os outros aspectos da vida, aí não, aí o Estado tem o direito de intervir na liberdade individual. Mas é claro que essas pessoas, elas não têm a menor condição de tomar uma decisão. Elas estão completamente possuídas, escravas da droga. E aí eu acredito que o poder público tem que agir de uma maneira mais enérgica, não estou falando aqui de maltratar essas pessoas, mas de alguma maneira afastar estas pessoas da sociedade. Até queria ouvir aí depois a opinião do Mota, né, que é especialista em segurança pública, de afastar essas pessoas compulsoriamente da sociedade e fornecer algum tipo de tratamento, porque elas estão numa situação degradante para elas e colocando a vida das pessoas em risco também. Vou até pedir licença para o Dantas, então, para voltar com você, Mota. Você acha que a internação compulsória é uma boa saída, é uma medida eficaz? As melhores formas de se combater, de se tratar esse problema é através de prevenção e repressão. Prevenção para evitar que novas pessoas se tornem dependentes da droga. Então é preciso explicar que a droga, ela tem dois efeitos. Ela traz um prazer enorme e ela vicia, ela causa dependência. E, a partir de um momento, essa dependência sai do controle. A pessoa que é dependente química, ela destrói não só a vida dela, ela destrói a vida da família dela, ela destrói a vida de todo mundo que está ao redor dela. E a recuperação é muito difícil, tá? Quando a dependência química chega a um determinado ponto, o tratamento, a recuperação é muito difícil e custosa.
não é só o tempo e a força de vontade que a pessoa tem, é o custo dessa internação. É muito dinheiro envolvido nisso. Né? A outra perna, então, tem a prevenção. A outra perna do enfrentamento desse problema é a repressão ao tráfico de drogas. Não dá para ter a postura que muita gente tem de achar um absurdo a Cracolândia, né? Não quer a Cracolândia perto da sua casa, ou até lamentar que as pessoas sejam dependentes de químicos, ao mesmo tempo em que diz que não vê nada demais na venda de drogas, que, inclusive, há uma corrente jurídica no Brasil que diz que o tráfico é um crime sem violência, traficantes são tratados com a leniência cada vez maior. A gente tem áreas em praticamente todas as metrópoles brasileiras dominadas pelo narcotráfico. Então, a leniência na repressão ao narcotráfico por parte das instituições é cada vez maior. Eu não estou falando das polícias. As polícias enfrentam essa guerra todos os dias, fazem o seu trabalho. A polícia de São Paulo, que enfrenta o domínio de uma facção criminosa, a polícia do Rio de Janeiro, que combate uma verdadeira guerra contra as facções do narcotráfico, a polícia faz o seu trabalho e quase todo dia vê traficantes que foram presos ou serem soltos em audiência de custódia ou receberem penas ridículas. A maioria dos chefes das facções do narcotráfico já foi presa e solta várias vezes. A sociedade brasileira precisa resolver o que ela quer para o seu futuro. Se a gente vai ter um país onde os nossos filhos possam ter segurança e crescer de uma forma saudável, ou se esse país está destinado a virar uma Cracolândia gigante. Você, Dantas? A Cracolândia é um grande negócio. Estima-se que a movimentação do tráfico de drogas ali na Cracolândia seja de aí 200 milhões por ano. É muita grana, não é pouca grana, 200 milhões por ano. Isso significa que tem muita gente ganhando com isso e naturalmente recebendo para poder fechar os olhos e olhar para o outro lado. A Cracolândia é um negócio imobiliário também. Desvaloriza, trava o desenvolvimento local, desvaloriza esses imóveis e depois a gente vai ver o que vai acontecer. Vão tirar a Cracolândia dali, vão colocar em algum outro lugar. É um absurdo. Olha, eu fico aqui com pena, não é nem do dono da drogaria, não, é dos funcionários que estão ali. Você vê eles recolhendo as coisas, uma senhora completamente desestabilizada emocionalmente ali, você percebe ela com a mão na cabeça, o outro funcionário vendo terra arrasada, e essas pessoas poderiam ter sido mortas. Poderiam ter sido mortas por esses criminosos. Isso aí é criminoso. Tá drogado, não tá drogado? Deve ter drogado e não drogado, é óbvio, porque isso vira uma oportunidade para os não drogados. Aliás, a gente precisa começar a discutir, se for para falar de questões psicológicas, psicodélicas, a gente a gente tem que discutir a política também, a lavagem cerebral que acontece com muita gente, que às vezes, resolve aí fazer algum protesto e tal, e que acha que vai ter uma salvação, de alguém, de um político que vai descer do céu e vai salvar o país. Isso também é fruto de uma lavagem cerebral, isso também deforma a psique da pessoa e ela acaba cometendo barbaridades sem ter noção do que está fazendo. Então a lei tem que ser uma só. A lei tem que ser uma só. Mas é isso aí. O Mota citou, o Alangani também, e eu complemento. É muito fácil você resolver isso aí. Basta você impedir que a droga chegue. Se você quiser, se as autoridades resolvessem, de fato, estrangular a Cracolândia, era só restringir a entrada da droga. Existe técnica para isso, estratégia militar, inclusive, para isso. Mas isso não vai acontecer. Até porque também
você tem uma reação de grupos, de ONGs, de entidades, do tal do ecossistema que o Mota sempre fala, para defender a bandidagem. E muitas vezes isso é repercutido pela imprensa profissional, pela mídia de uma maneira geral. Então, assim, igual aqui, peguei aqui uma manchete da Folha de 2020, 2022. 2022. Uma operação, aqui, ó, 2022. Em maio de 2022, foi feita uma operação policial para dispersão da turma que estava lá na Cracolândia. Aí a manchete é: ação policial e dispersão da Cracolândia afeta o mercado imobiliário no centro de São Paulo. Aí a história do sujeito que estava pronto para vender um imóvel, mas aí não conseguiu vender porque teve um ataque na sua rua, mas isso a culpa é de quem? É da polícia que dispersou a turma da Cracolândia. Então, é tudo invertido. A autoridade que quer fazer também, para colocar a mão nisso, ela pensa mil vezes, porque sabe que quando fizer alguma coisa, vai ser torpedeada, vai ser criticada, vai ser, fulminada, e se der mole, ainda vai ser atacada aí. Tem que ter cuidado para não ser atacada nas ruas. Então, é isso. Agora, é um grande negócio. Aliás, são vários grandes negócios que mantêm a Cracolândia há tanto tempo aonde ela está. Bom, esse modelo, ele não ocorre apenas no Brasil. São Francisco vive esse drama também, né? A gente está falando de uma cidade riquíssima, do estado mais rico dos Estados Unidos, que é a Califórnia, e veja como está a situação lá, deplorável. Usuários de drogas nas ruas, muitos invadindo lojas de celulares, roubando o celular. E por quê? Porque a lei se tornou extremamente tolerante, né? É uma pequena contravenção, não acontece nada na prática, a pessoa não vai presa e há um incentivo para o uso de droga, há um incentivo para o tráfico de drogas, há um incentivo para o roubo também, para financiar o consumo de drogas. E é claro que essa esquerda de banho tomado, né? Ela acha que tudo tem que ser solto, né? Tem que deixar solto, que não resolve. Mas ela não coloca nada de propositivo no lugar. O que deve ser feito é sempre uma visão da vítima da sociedade. É assim também no caso da pedofilia. Eles são vítimas, afinal, dos seus impulsos sexuais, né? As pessoas que cometem crimes são vítimas dessa sociedade opressora, capitalista, perversa. Mas como os meus colegas aqui colocaram, esse ecossistema interessa a muita gente. Interessa do ponto de vista financeiro, porque muita gente ganha, né, com o tráfico de drogas. Também tem uma parte, não é claro, não vamos generalizar, uma pequena parte da polícia que se beneficia disso também. Há agentes corruptos, há ONGs que recebem dinheiro, né? Enquanto há o caos, eu recebo dinheiro, eu justifico o financiamento. Há aqueles intelectuais que têm sede pela destruição da sociedade, pela tal como ela é, que quer a desordem, que quer o caos, justamente para vir um Estado super repressor e forte e colocar ordem no caos. Então, infelizmente, né, essa cena que a gente vê interessa a muita gente, do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico e do ponto de vista financeiro. Agora, Mota, o estado de São Paulo vive um momento diferente, que é o fim de um ciclo de gestões tucanas, né, de gestões de governadores do PSDB depois de quase 30 anos. Esse ciclo foi encerrado agora com a eleição e a posse do governador Tarcísio de Freitas. Você espera que essa mudança à frente do governo de São Paulo possa significar uma mudança também na política de enfrentamento à criminalidade e na política de combate a drogas, Mota? Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso, Brown. O paulista está numa posição privilegiada agora, porque não só tem um governador que tem uma posição moral muito clara e assertiva em relação a isso, como tem um secretário de segurança, né, o capitão Derrite, que é também deputado federal, que tem um entendimento prático e teórico. É uma das pessoas que eu conheço que estuda com mais dedicação o assunto de segurança pública. Então, eu acho que São Paulo está numa situação muito privilegiada.
Eu queria fazer algumas observações aqui. O Alan tem razão, tráfico de drogas existe em qualquer lugar, existe em todos os países. Você vai encontrar tráfico de drogas em Nova York, em Paris, em Milão, em Londres, né? Em São Petersburgo, mas em nenhum desses lugares você vai encontrar traficantes dominando territórios, como acontece aqui no Rio de Janeiro, como acontece em São Paulo. Em nenhum desses países você vai encontrar quadrilhas que tomam de assalto cidades, como aconteceu, né, nesses episódios que são chamados de uma forma muito inapropriada de novo cangaço. O Alan mencionou as cracolândias dos Estados Unidos. Existem sim, principalmente em estados e cidades governados pelo Partido Democrata. Por alguma razão, faz parte do ideário da esquerda moderna a tolerância ou até o estímulo ao uso de drogas. As leis vêm sendo alteradas para refletir isso. Todo dia acontece uma inovação legal, né? Alguma modificação que é feita para reduzir as penas e criar benefícios. Por exemplo, criaram a figura do chamado tráfico privilegiado. Não sei se vocês já ouviram falar disso. É assim, você é preso com cocaína. Aí você diz assim, não, eu não sou traficante não, eu só comprei essa quantidade um pouquinho maior para levar para os amigos numa festa. E aí, com essa desculpa, você é encaixado numa outra situação da lei e a sua pena diminui bastante. Isso é a nossa realidade. Como eu falei, a sociedade brasileira tem que se posicionar. Aqui no Rio de Janeiro acontece todos os anos a Marcha da Maconha, inclusive anunciada por vários políticos, sempre acontece. O estado de São Paulo, como eu disse, está numa posição privilegiada. O estado de São Paulo, assim como outros no Brasil, tem rotas do tráfico de drogas, né? Nós fazemos fronteira com os maiores países produtores de drogas do mundo. Agora, com essa nova mentalidade, com esse novo preparo, né, com o apoio que a Polícia de São Paulo passa a ter a partir de agora, e a gente viu, por exemplo, uma ação muito apropriada da Polícia de São Paulo, que fez uma investigação e prendeu pessoas que estavam extorquindo propriedades proprietários rurais, né? É uma ação praticamente inédita no Brasil. Então eu acho que o paulistano e o paulista têm toda a razão para esperar que a situação de segurança pública melhore muito em São Paulo no futuro próximo. Quer complementar também, Dantas, para a gente fechar esse tema? Eu quero complementar. Eu tô aqui me perguntando se daqui a pouco a turma aí vai dizer que a Cracolândia é um movimento neofascista ou qualquer coisa que o valha, porque é violento, né? Eu também não vi até agora ninguém se mexendo sobre as crianças que estão sendo mortas lá, sobre as crianças que têm sua infância perdida lá, porque tem várias famílias na Cracolândia. Mas olha, talvez a gente precise acabar com a Cracolândia. A gente tem uma solução rápida para acabar com a Cracolândia. Coloca lá, finca lá umas bandeiras do Brasil e vai resolver rapidinho. Eu estou fazendo piada aqui porque, assim, gente, 19 bilhões é o que o tráfico de drogas movimentou no ano passado, no Brasil. O que significa essa cifra? É um pouco menor que as emendas, um pouco mais do que as emendas secretas do ano 2021. Eram 16 bi, 19. Mais do que as emendas secretas. Então vocês entenderam o vício, o tamanho do vício. Acontece o seguinte, nenhuma indústria que mexa, que movimente tanto dinheiro, ela o faz assim, de forma espontânea, né? Sem cooptar autoridades, sem cooptar políticos, sem cooptar gente do Ministério Público, sem cooptar gente na imprensa, sem cooptar gente em tudo quanto é lugar. Essa é uma das indústrias mais poderosas que existe. Nós temos várias outras, algumas legais, outras ilegais. Mas não dá para imaginar que isso vai ser resolvido com conversa, com, sabe, só com
com a identificação de questões pontuais. Não, isso aí é um problema gigantesco. Há muitos interesses envolvidos. Há muita coisa, há muita gente envolvida. Muita gente envolvida. Então, assim, é como ficar aqui, sabe, debatendo uma realidade que ela não tem como ser modificada se não for entendida, se não for compreendida. Então, assim, o Mota está certíssimo, é disso que se trata. Quer dizer, quando a gente fala assim, eu olhando aqui, tem lá já um coletivo tal do Craco Resiste, que é um coletivo que resiste a ações policiais na Cracolândia. É disso que se trata, é esse ecossistema que se beneficia também desses recursos todos.